Boa noite, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Seja bem-vindo ao Boa Noite Jesus. Aqui quem fala é o pastor Ivan Saraiva, que eu desenvolvo um ministério de oração, de intercessão, que é aberto a todas as pessoas de todas as igrejas. Então seja muito bem-vindo, você que é católico, evangélico, espírita, você que é da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, do Evangelho Quadrangular, você que é da Igreja Metodista, Menonita, você que é da Igreja Presbiteriana, da Igreja Universal, Mundial, da Graça, Renascer, Bola de Neve, Maranata, Videira, Casa da Bênção, você que é pentecostal, você que é adventista do sétimo dia, da promessa, adventista da reforma, você que não tem igreja, todos aqui são bem-vindos. Aqui é um lugar de acolhimento, aqui não é um lugar de julgamento, aqui é um lugar onde nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Deus bíblico. Nós cremos em Jesus como o nosso Salvador e a única solução para a raça humana. Cremos na Bíblia como a nossa única regra de fé. Então nós cremos unicamente naquilo que está na Bíblia. Seguimos a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E se isso te representa, você já pode considerar se inscrever aqui no canal. Todos são bem-vindos. Você sabe que para você se inscrever você não paga nada, né? Isso é gratuito. Tem um botãozinho para você se inscrever aí embaixo do vídeo, ative o sininho das notificações, assim o YouTube vai lembrar a você da sua oração da noite. Todas as noites, a partir de 15 para as 7 da noite, estamos aqui. Você pode ouvir esta mensagem a qualquer hora da noite, da madrugada, e estamos numa série do livro de Salmos, lendo todos os Salmos. Vamos visitar, passear, meditar em cada palavra desse livro precioso que está no centro da Bíblia. Então, estamos no Salmo 44, hoje vamos para a segunda parte do Salmo 44, ontem fizemos do verso 1 até o verso 8 e agora vamos do verso 9 até o verso 26. Tá? Então fique comigo. Eu quero orar por você, logo no final do nosso devocional da noite aqui, eu quero orar por você, com você, para que Deus acalme o teu coração, para que você tenha certeza de que amanhã será um dia melhor, onde você receberá a presença de Deus e as bênçãos que você procura. Então, se você tem um pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Eu quero interceder pela sua vida, é muito simples, você escreve oração da noite e faz o seu pedido de oração. Eu quero interceder a Deus para que haja um renovo na sua vida, para que, se existe alguma obra maligna contra você, que isso não tenha efeito, que o escudo de Deus te proteja, para que você tenha uma vida leve, para que você volte a sorrir, para que a tristeza vá embora, para que todo tipo de pobreza desapareça da sua vida. Pobreza emocional, sentimental, pobreza de relacionamentos, problemas e pobreza financeira. Nós precisamos buscar a Deus, porque Ele é a única solução. Busque ao Senhor sempre. Aqui nesse ministério nós temos a oração da manhã, nós temos pregações, vigílias, séries, jornadas espirituais. Temos aqui a oração da noite, então venha conosco nessa caminhada. Você que está ferido, você que está triste, magoado, nós vamos buscar a Deus, sempre meditando na sua palavra. Se você perdeu algum Boa Noite Jesus, muitas pessoas dizendo, que estão maratonando essa série do Boa Noite Jesus, só do livro de Salmos, e é tão especial estarmos juntos aqui. Olha só,
Vamos ler a partir então agora do verso 9, porque a primeira parte nós oramos ontem. Vamos lá. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada. Os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha de nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos odeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isto aconteceu conosco sem que nós nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizestes de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, se tivéssemos esquecido as nossas mãos, se tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Querido Salmo 44, ele é extremamente importante porque ele reflete um sentimento de milhares de cristãos. Aqui, os coritas que escreveram esse salmo declaram que não entendem as ações de Deus. Eles se sentem abandonados, esquecidos por Deus, e eles não entendem o porquê isso está acontecendo, por que tanta dor, por que tanto sofrimento. E eles dizem: olha, nós não nos esquecemos de Ti, nós não viremos as costas para o Senhor, porque o Senhor não vem em nosso socorro. Por que estamos sofrendo derrota atrás de derrota? Sabe, queridos, muitas vezes o nosso sofrimento, ele vem por causa dos nossos atos, pelas nossas escolhas. Às vezes estamos apenas colhendo o que plantamos. Em outros momentos, o sofrimento vem simplesmente porque vivemos em um mundo mau, perverso. E outras vezes, há um propósito que desconhecemos. Deixe-me lembrar você de que um dia os irmãos de José tramaram contra a vida de José. Alguns queriam até matá-lo, mas o irmão mais velho convenceu os demais a apenas venderem o jovem José, apenas um adolescente. E ele foi vendido aos ismaelitas, que venderam aos egípcios,
pegaram as vestes de José, passaram ela no sangue de um animal, mentiram ao pai de José, Jacó, dizendo: olha, encontramos a roupa desse teu filho. E aí José, você pode imaginar, ele não fez nada de errado, nada de mal. Foi injustiçado, foi vendido pelos próprios irmãos. Depois de escravizado no Egito, foi caluniado pela esposa de Potifar e vai para uma cadeia no Egito. E agora você imagine um adolescente, novinho, passando por tudo aquilo. É claro que José não entendia o que estava acontecendo, mas havia um propósito maior. Quando nós sofremos sem entender a razão e o motivo, precisamos confiar que Deus é capaz de reverter toda a tristeza em alegria. Romanos 8:28 declara que Deus faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vê a tua dor. Deus sabe tudo o que aconteceu no dia de hoje. Deus viu a impaciência das pessoas, a grosseria das pessoas. Deus viu que te trataram mal. Deus conhece as brigas e os conflitos que existem na tua casa. Deus sabe que você precisa de paz e paz você não tem. Que os problemas chegam vários de uma vez só. Deus sabe que você está exausta. Deus sabe que você está cansado demais. Mas eu digo uma coisa a você. Não importa quem você seja, não importa a sua denominação. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Separe tempo para ler as Sagradas Escrituras. Na Bíblia você encontrará consolo, respostas, orientação, e é a Bíblia quem define aquilo que nós cremos. Cuidado para você não ser seguidor de uma igreja ou de um pastor. Você deve ser seguidor de Jesus. E as doutrinas bíblicas, elas precisam ser entendidas na Bíblia, mesmo que você não tenha muito estudo. O Espírito Santo conduzirá você a toda a verdade, porque é a verdade que liberta. Você pode entregar sua vida todas as noites aqui no Boa Noite Jesus. Então, se você está sofrendo, se está tudo escuro, se você se sente num mato sem cachorro, num abismo sem solução e saída, eu desafio espiritualmente você a confiar em Cristo. Perceba que eu não estou aqui dizendo para você confiar na minha oração, para você confiar nesse ministério. Eu estou dizendo para você confiar em Cristo, porque Ele é o único que pode trazer paz a você no meio da tempestade enquanto você atravessa esse deserto. Por isso, além do seu pedido de oração, escreva pela fé nos comentários dizendo assim: Senhor, me ajude a confiar em Ti, porque eu sei que não é fácil. Senhor, me ajude a confiar em Ti. Sabe, talvez você esteja vivendo uma fase linda, maravilhosa, e eu louvo a Deus por isso. Talvez você esteja num momento espiritual maravilhoso, mas haverá momentos na vida onde a nossa fé será provada,
Por isso escreva: Senhor, me ajude a confiar em Ti. Querido, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. Olha, eu quero fazer um pedido a você. Venha pregar o Evangelho comigo. Pregue o Evangelho. Do ladinho do botão de se inscrever tem um botãozinho ali, compartilhar. Clique em compartilhar, vai aparecer ali o WhatsApp. Clique em WhatsApp. Selecione ali 5 pessoas ou grupos ou lista de transmissão. Selecione e encaminhe o Boa Noite Jesus. Sabe, talvez ninguém te agradeça. Talvez alguém até ache ruim e critique. Não importa. Nós estamos levando esperança. Às vezes demora semanas, meses, até anos para que uma pessoa do seu círculo de amizade clique em um vídeo. Mas o Espírito Santo conduzirá ela para clicar no vídeo certo e aquilo tocará a alma dela. E você será responsável por essa grande bênção. Pregue o Evangelho junto conosco aqui. Eu quero agradecer a todos os membros aqui do canal, todos os remadores. Nós chamamos de remadores aqueles que estão remando contra, sabe, a correnteza desse mundo. Nós não queremos ser levados por esse mundo de confusão, esse mundo violento, depravado. Se você é um membro do canal, você é um remador. Se você quiser também ser um membro do canal, um remador, uma remadora de Deus, você pode clicar no botão Seja Membro. Todos os membros do canal recebem meditações que eu escrevo. São orvalhos do céu. Essa é uma parceria do YouTube com esse ministério e com você. Todos os dias às 9 horas da manhã, os membros do canal recebem no seu celular a notificação para poderem ler esta meditação. Sempre uma meditação inédita, que parte do coração de Deus, e você apoia aqui o ministério e participa como membro aqui do ministério. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Eu te convido para agora juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor é a fonte de toda a alegria. Por isso, Senhor, venha em nosso socorro. Tira toda a tristeza, toda a vergonha. Tira todos os traumas do passado, as mágoas do coração. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra. Desperta no coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está aqui comigo, o desejo de ler a Bíblia, de estudar a Tua palavra, para que haja luz, para que haja felicidade, para que haja a volta da esperança. Pai, veja cada pedido de oração escrito nos comentários. Venha nos responder. Desça até nós. Mostra a Tua bondade e o Teu amor. Nos entregamos em Tuas mãos agora, Pai, para que essa noite seja uma noite de descanso, que possamos dormir em segurança e em paz, e que amanhã possamos ter a alegria da companhia do Teu Espírito Santo, a proteção dos Teus santos anjos, e que a Tua paz, que excede a lógica humana, esteja em cada um aqui. Por isso nos entregamos em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe a tua casa, a tua vida. Não saia aqui do Boa Noite Jesus. Eu sempre coloco uma pregação, um sermão bíblico para você ir ouvindo enquanto faz as suas últimas atividades, para que Deus fale mais profundamente ao seu coração. Então fique agora com a palavra de Deus.
Queridos, hoje eu quero pregar sobre um tema que, para mim, toda vez que eu vou pregar, esse tema é muito difícil para mim. E ele é complexo, porque eu vou falar um pouco sobre o sofrimento humano. E esse é um terreno sagrado da vida de cada um de nós. Por isso eu peço licença para você nessa noite, porque é possível que eu visite alguns lugares da tua alma nessa noite que há muito tempo você quis esquecer. Embora eu já tenha sofrido muito na minha vida, eu sei que existem pessoas aqui que provavelmente já sofreram muito mais do que eu. Por isso eu vou tratar desse tema com muito respeito, com muita delicadeza. Mas é possível que em algum momento o Espírito de Deus traga à tona algumas coisas que você jogou para debaixo do tapete da alma. E uma verdadeira limpeza, ela não é escondida. A limpeza verdadeira é uma purificação, é uma libertação. E eu espero que a mensagem da palavra de Deus possa trazer a você uma reflexão simples, mas profunda, e que ajude você na lida do sofrimento, uma vez que o sofrimento é universal e inevitável. E se ele é universal e inevitável, a gente precisa aprender a sofrer. Porque se eu e você não soubermos lidar com o sofrimento, nós vamos sofrer por dois motivos: pela razão do sofrimento e pela inabilidade de viver e sofrer o sofrimento. Por isso a reflexão se torna importante para todos nós. Para todos nós. Vocês sabem que 300 anos antes de Cristo, um homem chamado Epicuro, ele apresentou um dilema para a humanidade, e esse dilema rasgou os séculos, chega até nós. E você com certeza já ouviu falar desse dilema, talvez não tivesse associado ainda com Epicuro, mas foi ele quem levantou pela primeira vez essa questão. Ele dizia da incompatibilidade, um dilema entre duas características atribuídas a Deus. Ele dizia: ou Deus é bom, ou Ele é todo-poderoso, porque as duas coisas juntas são incompatíveis com o mundo como eu e você vivemos. Ele dizia assim: se Deus é amor, então Ele não pode todas as coisas, porque se Ele de fato é amor, Ele não deixaria toda essa maldade se proliferar. Estupro, morte, roubo, violência, corrupção, traição, dor, morte. Então se Ele é amor, então Ele não consegue conter todo o mal. Agora, se Ele pode realmente todas as coisas, então Ele não pode ser amor. Porque se Ele pode todas as coisas, não faz sentido um Deus que é amor não evitar o assassinato de um pai de família. Se Deus é amor e é onipotente, se Ele é onibenevolente e onipotente, é incompatível essas duas características com o holocausto. Então Epicuro declarou: ou Deus é bom, ou Ele é todo-poderoso, porque as duas coisas não funcionam. E eu e você, de uma outra maneira, a gente aborda Deus nessa demanda. Quando a gente pergunta para Deus: por que determinada coisa aconteceu comigo, aconteceu com meu filho, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha família? Por que tal coisa aconteceu com a minha sobrinha? Por que determinada coisa aconteceu com o fulano? A gente vive vendo tantos problemas, tantas lutas, tantas angústias, e a gente não sabe exatamente as razões de Deus. E como a gente não tem as respostas, a gente corre o risco de aceitar qualquer resposta. Como nós não temos as respostas, nós corremos o risco de aceitarmos respostas equivocadas. Uma coisa que eu de vez em quando ouço até hoje, é alguém chega e diz assim: olha,
Você não deve perguntar a Deus por quê, você deve perguntar a Deus para quê. Já ouviu isso? Quando o indivíduo fala isso, eu digo assim: raios, que diferença faz do para quê e do porquê? Eu estou sofrendo igual. Não, porque o porquê é a razão, o para quê é o objetivo. Que objetivo tem uma menina ser violentada? Que diferença faz eu perguntar por quê ou para quê? Mas é bonito, né, a gente trabalhar, fazer um jogo de palavras, porque nós não temos respostas. Estamos sujeitos a aceitar respostas erradas. Nós temos a tendência de achar que nós somos advogados de Deus e que a gente pode defender Deus diante da demanda do sofrimento humano. Eu acho interessante quando se criam teologias e as pessoas absorvem aquilo como se fosse verdade, mas não param para pensar e refletir sobre algumas coisas. De vez em quando a gente ouve alguém dizer assim: não foi Deus quem fez, Deus permitiu. Já viu isso? Deus não é culpado, Ele só permitiu. Amigo, se eu permito o seu assassinato com a capacidade de evitá-lo, eu não sou moralmente responsável? Vocês se lembram daquela embarcação no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, Batomushi? Lembram disso? Quem lembra é velhinho já. Eu sei por causa dos livros de história que eu pesquiso e tal, mas... Batomushi, gente, afundando na virada do ano, todo aquele negócio. Vários capitães de outras embarcações foram processados criminalmente porque se negaram ou se omitiram ao socorro. Quando você tem a possibilidade de socorrer o incapaz diante de perigo iminente e você se omite, você é criminalmente responsável por isso. Mas a gente quer defender Deus, a gente quer ser advogado de Deus, e a gente diz assim: não foi Deus que fez, Deus permitiu. Aí a pessoa tem câncer. Por que será que Deus permitiu? Como se a palavra permissão, trocada pela ação, simplesmente isentasse Deus da sua responsabilidade como um Deus de amor e um Deus todo-poderoso. Mas como é difícil para nós determinarmos que Deus é o autor ou corresponsável pela dor e pelo sofrimento. A gente cria alternativas dentro do nosso vocabulário e dentro da nossa lógica para tentar equalizar Deus na nossa vida no meio do sofrimento que não tem explicação. Bom, dito isso, eu gostaria de fazer um estudo de caso da Bíblia, para que a gente pudesse fazer algumas reflexões importantes a respeito do sofrimento. E eu espero que a mensagem de hoje possa ajudar você como tem me ajudado na minha caminhada cristã. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. É um episódio da vida do apóstolo Paulo, bastante conhecido. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso. 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, nesse livro, ela diz algo significativo, importante para nós. E declara: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, ainda mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte.
Bom, nós temos aqui o apóstolo Paulo e ele está pedindo a Deus uma coisa. Eu não sei quantas vezes você já pediu algo muito importante para Deus, porque a gente pede muita coisa que é importante, mas não é tão importante. Isso aqui era muito significativo para ele. É a única vez na Bíblia que você percebe o apóstolo Paulo orando por algo para si. Ele pede que Deus retire o espinho da carne. Quando você vai nos comentários bíblicos por aí, quase que unanimemente os comentaristas apontam que provavelmente, e eles usam 1 ou 2 textos bíblicos para dizer que esse espinho poderia ou provavelmente seria alguma coisa na vista ou na visão do apóstolo Paulo. Embora eu não seja teólogo, aliás, longe disso, sou apenas um pastor, eu discordo. Porque vocês se lembram que o apóstolo Paulo, ele ficou cego, sem enxergar 3 dias, lembram disso? E aí Deus vai lá e recupera a visão dele. Eu não acho que Deus ia recuperar mais ou menos, acho que eu acho que se ele tinha algum problema de miopia, astigmatismo, alguma coisa, foi tudo corrigido ali. Quando Deus recupera a visão dele, eu não acho que ia deixar ele meio assim. Mas é só uma ideia. O fato é que existia alguma coisa na vida do apóstolo Paulo que o incomodava muito. E ele pede a Deus, e ele clama a Deus. E aquilo é desesperador para ele. Eu não acho que o apóstolo Paulo ele pediu seguidamente para que o espinho fosse retirado. Eu acho que ele estava vivendo talvez um dos piores momentos da vida dele, e ele não suporta mais esse espinho na carne, e ele ora. E Deus diz não. Passa mais um tempo, ele vai suportando, coragem, força, garra. Chega um momento, eu não aguenta mais, ele ora de novo. Deus diz não. Passa mais um tempo, ele suporta. Ele pede, Deus diz não. Queridos, eu entendo quando Deus diz não para mim, mas eu confesso a vocês que eu não entendo quando Ele diz não para o apóstolo Paulo. Dizer não para mim, tudo certo. Para o apóstolo Paulo, para mim é difícil. Por que para mim é difícil? Porque você se lembra que antes de ser Paulo, ele era conhecido como Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um homem rico. Ele não era bem de vida, ele era rico. Ele era fariseu dos fariseus. Quando tinha dilemas teológicos entre os grandes sábios da época, simplesmente com 3 frases, o apóstolo Paulo resolvia esse dilema. Uma capacidade intelectual tão acima da média, que quando ele vai para o berço da cultura filosófica do mundo ocidental, que é a Grécia, ele vai às ágoras, e no parlamento, ali nas ágoras, quando ele prega, quando ele fala, os filósofos ficam de boca aberta. Tamanha sabedoria, capacidade intelectual desse homem. Um homem extremamente rico, extremamente inteligente, socialmente aceito, cidadão romano, cidadão judeu. Ele era a elite da elite. E ele era muito sincero e muito intenso em tudo que ele fazia. E ele não gostava de crente, Não gostava de crente. E ele achava que esse negócio de cristianismo era uma seita. E ele achava que esse negócio de seita você tinha que matar na raiz. Tinha que arrancar com raiz e tudo. Por isso ele matava, prendia, perseguia. E ele pediu uma carta para os grandes líderes de Jerusalém, para ele poder prender qualquer um que advogasse a messianidade de Jesus de Nazaré. E no meio do caminho, vocês conhecem a história, ele cai por terra, fica 3 dias cego, e aí então Deus chega para Ananias e diz assim: Ananias, meu filho, tem um homem lá na rua direita, eu acabei de falar para ele que você está indo lá orar por ele, e depois da oração vai recobrar a visão. Aí Ananias diz assim: tá bom, quem é? Assim, é um rapaz chamado Saulo. Que Saulo? De Tarso. E aí Ananias dá 2 passinhos para trás, Fala assim: Senhor, é quem eu estou pensando que é? Fala assim: então, isso é bandido. Isso é bandido, assassino.
ele está perseguindo a tua igreja, ele está destruindo a tua igreja, um dos piores que tem é isso aí. E aí Deus fala para Ananias uma coisa interessante, ele chega e diz assim: olha, ele é para mim um vaso escolhido. É bom ou é ruim ser um vaso escolhido? Bom ou ruim? Excelente. Para quem não leu o verso 16 do capítulo 9 de Atos. Porque no verso 16, Deus continua falando com Ananias e diz assim: ele entenderá o quanto significa sofrer pelo meu nome. Ele foi um vaso escolhido para entender o que significa sofrer pelo nome de Cristo. Para a gente ganhar tempo, a gente não vai ler, mas eu vou ler para você rapidinho um pouquinho do sofrimento que o apóstolo Paulo passou depois que aceitou Jesus. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Querido, como que você acha ou imagina que eram as costas do apóstolo Paulo? Como a sua? Era cicatriz em cima de cicatriz. 5 vezes uma quarentena de chibatadas, menos uma, porque ele era cidadão romano, não podia receber 40, mas também não vai receber 38, é 39. Tua cidadania livrou você de uma chibatada, mas das 39 não. Depois que cicatrizava as costas, outra ocasião, chibata, depois mais chibata, açoitado com varas, ele foi apedrejado, dado como morto. Ele sofreu um naufrágio. Gente, naquela época não tinha busca de resgate, não tinha resgate, não tinha GPS, coordenada. O indivíduo que naufragava é morte certa. Fazer o quê? Quem que ia buscar? Onde naufragou? Quem soube que naufragou? Ninguém. Ele passou 1 dia e 1 noite no mar, pensando o quê? Vou morrer. Preso, espancado, apedrejado, açoitado, fome, frio. O homem que era rico, inteligentíssimo, status, conforto, prazer, larga tudo por amor a Cristo, e ele sofre como eu nunca sofri na minha vida. Nunca apanhei por ser pastor, nunca apedrejaram meu carro na frente de uma igreja. Agora o apóstolo Paulo larga tudo por Jesus, tudo por Jesus, vira fazendor de tenda. Não tinha aço inoxidável, não tinha agulha que tem que estar pensando, não. Virou fazedor de tenda para poder comer, ainda passava fome. E você não vê o apóstolo Paulo dizendo assim: Senhor, o Senhor não disse que a minha água e o meu pão seriam certos, eu larguei tudo pelo Senhor, não tem nem pão. Você não vê, ele só faz um pedido, Senhor, tira esse espinho da carne. E Deus diz: não vou tirar, você vai morrer com espinho. Você entende por que eu compreendo que Deus diga não para mim, mas dizer não para o apóstolo Paulo? Para ele. E Deus disse não. Nós precisamos de um evangelho menos açucarado. A gente criou um evangelho de faz de conta, porque ele é mais docinho, mais algodão doce. O indivíduo lê o Salmo 91 que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O indivíduo diz: esse tu aí sou eu. Quer nem saber dos 11.000 que tombaram. Agora, por uma questão de probabilidade, é mais fácil eu estar entre os 11.000 ou entre esse aqui que ficou em pé. Mas a gente diz assim: não, nada vai me acontecer de mal.
E a gente tem a expectativa de que porque a gente ama Jesus, tudo vai dar certo. A gente não vai passar fome, a gente não vai passar frio, nosso casamento vai dar certo, os nossos filhos vão dar certo, né? Antes da gente ter filho, a gente fica olhando o filho dos outros, e é tão fácil educar o filho dos outros, né? Tão bom educar os filhos. Se vocês quiserem, eu educo tudo os filhos de vocês. Agora os dois lá em casa é difícil. A gente acha que porque a gente tem Jesus, Ele vai fazer um milagre quando precisar. E quando isso não ocorre, a gente se frustra. Porque a gente pensa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. E leva um balaço no crânio, na frente de casa. A gente acha que 10.000 cairão a um lado, 1.000 à nossa direita. E o Josmar vai em uma festa popular com os pais e com a namorada, que pede um churros para ele, de doce de leite. E ele compra os churros para a namorada, ele não está com vontade, pega na mão dela, e quando ele está caminhando 3 passos da barraca, ele põe a mão no peito e diz, ai, 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 ai. Se encosta no chão, e ele fica, bala perdida. Eu fiz o funeral dele, acabou, bala desceu, atravessou a clavícula, cortou o coração, morreu, 28 anos, acabou. Vocês se lembram de Jó? Homem íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Esse é o cara, né? Íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Quem declara isso? O próprio Deus. Eu tenho certeza que Deus não pode falar isso de mim, mas Deus pode falar de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Até que aparece um diálogo entre Deus e o diabo. E aí Deus disse assim, você viu que você está comandando a terra inteira, né? Estou passeando pela terra, minha terra agora é minha. Você viu que você domina sobre todo lugar, mas tem um lugar que você não domina? Que lugar que eu não domino? A terra é minha. Ele falou, não, você não domina o coração de Jó. Jó, ele é um homem íntegro, ele tem o meu temor, e quando você aparece ele se desvia. Você vem pela direita, ele vai para a esquerda, você vai pela esquerda, ele vai para a direita, você avança, ele recua. E aí o diabo diz assim, claro que não, Jó é uma farsa. Aliás, vocês dois têm uma relação promíscua, isso que você está dizendo aí é mentira. O Jó, ele só é isso aí porque o Senhor enche ele de bênção. É o homem mais rico da terra, tem 10 filhos, tudo que ele faz prospera, toque de Midas, tocou, vira ouro. Ele é um interesseiro, você é um corruptor, ele é um corrupto, isso aí é uma grande farsa. Jó não é íntegro, Jó não tem nada de temor do Senhor, você compra ele. E Deus disse assim, não, eu sei quem é Jó, Jó é íntegro. Quem é mentiroso aqui é você que é o pai da mentira. Quer fazer um teste? Aí Deus diz assim, tá bom, tira tudo que ele tem, pode tirar. Quem deu autorização para o diabo tocar em Jó? Quem deu? Deus deu autorização. Se Deus falasse assim, não toca no meu filho, o diabo ia tocar? Quem autorizou? E qual foi a primeira coisa que o diabo fez contra Jó? A primeira coisa que foi? Os filhos, pais. Qual vai ser a primeira coisa que o diabo vai fazer contra você? Porque é aquilo, né? Arranca um braço meu, mas não toca no filho, não é assim? É claro que ele vai na tua jugular. É claro que ele vai destruir teu filho, tua filha.
E ninguém está brincando, não. Não blinde a tua casa, não blinde o teu lar para você ver o que vai acontecer. Não existe quantidade maior de pedido de oração na minha vida do que mães que pedem pelos filhos. Esse é o tema principal de todos. Se eu fizer um post no Instagram dizendo assim: essa semana nós vamos orar por todos os filhos, mães, avós, coloque o nome dos filhos de vocês aqui, vai bombar. Porque a primeira coisa que o diabo faz para destruir a tua vida é arrebentar teu filho, tua filha. Mas a gente brinca de ser pai, né? A gente brinca de ser mãe. Nós vivemos numa sociedade de pais fracos, de homens fracos e mulheres fortes, e isso tem destruído os nossos filhos e as nossas filhas. A gente fica com essa brincadeirinha: quem manda lá em casa sou eu, sim senhora. Que é um bando de banana. E aí o filho cresce vendo o pai, quem manda dentro de casa é a mulher, porque a mulher é forte e o homem é fraco. E aí começam as nossas distorções. Isso não é discurso machista, não. O que eu estou dizendo para você é que a gente brinca de ser pai, brinca de ser mãe, a gente acha que a gente tem que ser amigo do filho. A gente não tem que ser amigo do filho, a gente tem que ser pai do filho. Teu filho tem amigo, ele precisa de um pai que olhe dentro dos olhos dele e diga assim: parou com esse palavrão aí, rapaz, que debaixo desse teto ninguém fala isso aqui não. Mas a gente é amigo, né? Então ele fala o palavrão, eu falo o outro, que é parceria, né? A primeira coisa que o diabo faz é arrebentar os nossos filhos, é destruir as nossas crianças. No caso de Jó, com a autorização expressa de quem? Quem autorizou, gente? Deus autorizou. Quando está recebendo a notícia, chega o outro servo falando assim: patrão, roubaram tudo, não sobrou uma ovelha. E Jó saiu do homem mais rico da terra para o mais pobre da terra em um dia. Jó rasga a roupa, começa a chorar e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto ao pó da terra, bendito seja o nome do Senhor. Não diga amém. Quer que aconteça isso na sua vida? Não. Que assim seja? Assim se não. Não diz amém. Aí volta o diálogo de Deus com o diabo. Assim: mas também ele não blasfemou ainda porque tem saúde. E a gente diz por aí, né? O que importa é ter saúde, né? Tendo saúde está tudo bem. Então é o seguinte: pode tirar a saúde. O que você acha que o diabo fez? Uma doença mais ou menos a pior que o inferno pôde inventar. O indivíduo estava em cima de cinzas, não tinha posição para o camarada inteiro em carne viva. Você acha que era só uma questão de epiderme, que era só externo ele em carne viva? Você acha que não estava com úlceras no pâncreas, no intestino, no pulmão? O indivíduo, para beber água, doía, não conseguia comer. Quando os amigos chegam, ficam 7 dias chorando sem abrir a boca, porque a dor de Jó era muito grande. Luto, pobreza, dor sem fim física, tormento de dia e de noite. E aí, então, quando eles começam a dialogar, os amigos de Jó fazem o que nós queremos fazer, né? Defender Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Se você está assim, Deus é justo. É porque você fez alguma coisa, Jó, não é possível. Deus não ia permitir uma coisa dessa. Deus não ia fazer uma coisa dessa com você. Mas foi Deus que permitiu ou não foi? Foi. O equívoco dos amigos de Jó, tentando defender Deus, porque a gente precisa equalizar o sofrimento que a gente está passando com um Deus onipotente, um Deus de amor. Então a gente tenta defender Deus.
E aí então no diálogo eles tentam defender Deus, e Jó vai para cima, e Jó diz assim: não, eu sou íntegro, eu não pequei. Chega um ponto que Jó diz assim: eu queria que existisse um juiz entre mim e Deus, e ele ia apresentar as causas dele, e eu ia apresentar as minhas causas, e aí eu queria ver quem está certo e quem está errado nessa história. Jó sabe quem ele é. E Deus na história toda? Deus está quieto o livro inteiro. Deus não abre a boca, Deus está em silêncio, até que ele rompe o silêncio no capítulo 38. Aí sabe o que eu espero de Deus? Eu vou falar para você o que eu espero de Deus. Eu espero que Deus chegue pertinho de Jó, colocasse Jó no colo e falasse assim: filho, você foi maravilhoso. Eu e você estávamos sendo avaliados por todo o universo, fomos acusados de uma relação mentirosa e promíscua, de corruptor e corrupto. Olha, você foi íntegro, Jó, você demonstrou para todo o universo que você não era fiel a mim porque você tinha 10 filhos, você não era leal a mim simplesmente porque você tinha dinheiro ou porque você tinha saúde. Você mostrou para o universo, Jó, quem de fato você é, e mostrou quem eu sou. Então, Jó, eu só tenho que te agradecer. É isso que eu espero de Deus. Mas sabe o que Deus fala no capítulo 38? Ele chega para Jó e diz assim: cale a sua boca. E ele começa: quem é você que encobre o meu conselho? Onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva cantavam alegremente? Onde você estava quando eu pintei o céu de azul? Onde você estava quando eu determinei que toda a grama seria verde? Onde você estava quando eu povoei os céus com as aves e enxameei os mares com os mais diferentes tipos de peixes e animais marinhos? Quem é você, Jó? Agora você vai ficar quieto e eu vou falar. E Deus vai para cima de Jó. Sabe como é que Jó está nesse momento? Enlutado, miserável, fedendo a carne podre, porque ele apodrecia por dentro e por fora. E Deus diz assim: você fica quieto, porque você não pode encobrir o meu conselho e não pode julgar as minhas ações. E a gente não entende porque Deus age do jeito que age, como age, de que jeito age. Existe um livro chamado Anatomia da Dor. Esse livro foi escrito por C.S. Lewis e é a descrição da sua dor em relação ao luto, porque a sua esposa havia morrido. Sabe como que ele introduz esse livro? Ele diz assim: vá a Deus no pior momento da sua vida. Busque a Deus na maior escuridão da tua existência. Bata a porta de Deus e sabe o que você encontrará? Uma porta fechada, trancada, com a chave para dentro e o silêncio absoluto. Ele começa o livro assim. Por outro lado, eu quero lembrar a vocês a história de 3 jovenzinhos: Sadraque, Mesaque e Abdinego. Lembram deles? 3 jovenzinhos. Nabucodonosor, louco de pedra. Sabe que o louco de pedra é aquele que taca a pedra em avião, né? Desse naipe. Deus deu o sonho para ele: estátua, cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro e barro. Disse assim: ó, o teu reino é o mais glorioso da terra, mas vai passar. Mais glorioso, vai passar. E ele falou: não, vai passar coisas em cima nenhuma. Eu vou fazer uma estátua inteira de ouro aqui, que não vai passar coisa nenhuma. E outra coisa, eu vou botar a orquestra para tocar. Cuidado com o que vocês tocam. Vou botar a orquestra para tocar, e a hora que tocar, aí vai todo mundo ajoelhar. E aí a orquestra tocou, e todo mundo ajoelhou para a estátua, mas os 3 menininhos ficaram em pezinho assim, ó, só esperando o que ia acontecer. E Nabucodonosor, que era um cara bem gente boa assim, quis dar uma segunda chance para eles, né?
que todo mundo merece uma segunda chance. Aí chamou os 3 e falou assim: o que está acontecendo? Eu vou esquentar essa fornalha 7 vezes mais. Se vocês não ajoelharem, eu vou ter que tacar vocês lá. A palavra do rei é a palavra do rei. Não posso ser desmoralizado assim não. Vocês vão... E eu adoro a resposta deles, porque eles olham para o rei e eles dizem assim: ó rei. Tudo que começa com ó me encanta. Assim, ó rei. Pode ver, quando começa com ó vem coisa boa aí. Assim, ó rei, o nosso Deus pode nos livrar da fornalha. Ele pode, mas mesmo que não livre, fica sabendo que a gente não vai ajoelhar. É peito de remador, não é? É coragem. Se eu sou Sadraque, sabe o que eu faria? Eu faria assim, ó: Senhor, tu sabes que meu coração é teu. Tu sabes que eu jamais adorarei essa estátua. Eu só estou ajoelhado aqui porque se me matarem, quem testemunhará do teu amor em Babilônia? Porque eu sou brasileiro, né? Então já... Por isso que eu não sou Sadraque. Por isso que se eu encosto o dedo no ferro, eu já não vou trabalhar no dia. E os 3 estão jogados na fornalha. E aí Deus livra ou não livra? Livrou ou não livrou? Ele fez mais do que livrar. Ele desceu. Ele poderia só livrar, né? Não precisava descer. Mas ele desceu. E aí Nabucodonosor disse: mas não eram 3, como é que tem 4 e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses? Eu fico pensando, né? O que eles conversaram naquela fornalha? Eu não queria ser uma mosquinha, porque a mosquinha ia morrer, né? Se fosse lá. Mas eu queria saber o que eles conversaram lá naquela fornalha. E quando eles saem, nem cheiro de fumaça tem no cabelo deles. Gente, a gente abre a fogueirinha, bate o vento, a gente já muda de direção, porque senão vai infestar a roupa. Nem fumaça tinha. Deus livrou. Aí resolvem jogar Daniel na cova dos leões. Daniel já velhinho nessa época. E eu acho interessante porque a gente vê assim nas gravuras, que o pessoal desenha assim uns 3 leões na cova. Eu acho que tinha uns 30 lá dentro. Porque é para botar medo, então é leão. Vai ter 3. Vai que um fica doente, já fica 2. Era muito leão, tinha uns 50 leões lá dentro. Babilônia, o símbolo era o leão, tinha um monte de leão. E aí jogam Daniel lá dentro e Deus diz assim: ó, ninguém vai comer ninguém aqui dentro hoje não. Segura aí que eu vou trazer uns camaradas para vocês aqui. Esse aí não é para comer ainda. E Deus livrou. Querido, veja, eu até agora só estou falando de heróis da fé. Eu estou falando de Paulo, eu estou falando de Jó, estou falando de Sadraque, Mesaque, Abednego e Paulo. Uns Deus não livra e outros Deus livra. Então não pode ser uma questão de espiritualidade ou de comunhão, porque todos tinham espiritualidade e todos tinham comunhão. O apóstolo Paulo, o maior evangelista da história, sistematizou a teologia cristã nas suas 3 epístolas. Vaso escolhido. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E Deus disse: vai padecer e vai sofrer. E para esses daqui diz assim: nem fumaça vai ter cheiro a roupa de vocês. Querido, não é exatamente a mesma coisa que acontece na nossa igreja? Criança está com leucemia, a igreja ora, jejua, implora, pede a Deus, milagre acontece e ela está aí agora com 14 anos, nos desbravadores, alguém olha e diz assim: esse menino é um milagre de Deus. Aí passa o tempo, outra criança com câncer, a igreja ora, jejua, pede, implora, ela morre. Por que que isso acontece? Se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se Ele é onibenevolente, se Ele de fato é onipotente, por que que Deus diz assim: vou salvar essa menina, e essa aqui Ele diz: não vou salvar, vai para a sepultura? Há uma razão para isso. E se você se concentrar no que eu vou dizer a partir de agora, você vai começar a entender algumas coisas. Não prometo que sejam agradáveis,
mas você vai começar a entender. Isso acontece por causa de uma única palavra. E a palavra é soberania. Deus é soberano na vida humana. E Ele não deve satisfações a você, nem a mim. O último ar que você respirou aí não é teu, tá? Quem sustenta e faz o teu coração bater antes de você sair da barriga da tua mãe é Deus. Ele é teu dono. Você não determina e não determinou o dia do teu nascimento. Foi Ele que disse: vai ser brasileiro, vai nascer em tal cidade, em tal horário, em tal hospital, o pai vai ser esse, a mãe vai ser essa, a herança genética vai ser essa. Ele vai para... Ele determina tudo que existe no universo, sobretudo a vida humana. Ele sabe o dia do teu nascimento e Ele sabe o dia da tua morte. Ele não deve satisfações a você e nem a mim. Um dia desses eu estava entrando em casa, e lá em casa, quase em frente da porta, do lado assim, tem uma pata de elefante. Pata de elefante é o nome de uma planta. Não vai pensar que eu tenho uma pata de elefante, que depois vai sair na rede social: pastor Ivan contrabandeia patas de elefante da África para decorar. Não, é uma planta, ok? Registra. Uma pata, já viu isso, né? Pata de elefante. E ela parece uma pata de elefante mesmo. Daí sobe um caule único, e aí aqui em cima ela se divide e tem umas... E aí quando se divide, eu estou vendo e tem um vespeiro ali, enorme. Não é pequenininho não, vesperão. Eu nunca tinha visto aquilo, como é que desse tamanho o vespeiro e tal. E por coincidência, o rapaz que cuida do jardim lá no lugar onde eu moro, ele estava passando lá, e eu cheguei lá e falei assim: ô Lincoln, me ajuda aqui. Eu falei: o que foi? Rapaz, tem um vespeiro ali em frente de casa. Eu falei: onde, pastor? Eu não vi para vespeiro aqui, o que cuida? Eu falei: mas tem vespeiro ali, eu tenho 2 crianças em casa, tem um vespeiro aqui. Aí ele falou assim: não, peraí que eu já vou resolver isso. Pegou uma bombinha assim, ó, ele chegou e fez assim, ó, e foi dando as coisas. Eu falei: ô Lincoln, onde é que você vai? Eu vou embora. Eu falei assim: não, dá umas 10 bombadas aí. Ele falou assim: não, isso aqui é poderoso, como a bombada já matava. Dei 2 porque você é meu amigo. Eu falei: mas isso aí não vai resolver o problema. Ele falou: fica tranquilo, volta aqui 5 minutos. Eu entrei em casa, estava lá lavando louça. De repente passou uns 20 minutos, eu tinha até me esquecido do vespeiro. Lembrei do vespeiro, fui lá ver. Quando eu vi, vespeiro no chão, zilhões de vespas mortas, caídas. Quer saber? Eu não devo satisfação a uma vespa. Só que a distância entre um ser humano e uma vespa é muitas vezes menor do que a distância entre Deus e o ser humano. Deus não deve satisfações a mim. Jó, na sua integridade, em um determinado momento, ele disse assim: recebi o bem do Senhor, porventura não receberia eu o mal? Deus te deu saúde a vida inteira. Quando você tem um problema de saúde grave, aí a gente esquece os 43 anos de saúde e a gente diz assim: Deus é injusto. Por que Deus está fazendo isso comigo? Aí chegou outro e fala assim: não é porque, é para quê? Aí outro diz assim: não é Deus que está fazendo não, tá? Ele permitiu. Aí a gente: então tá bom, que bom. Eu continuo com o meu câncer. Que bom que não foi ele que causou, que bom que foi ele só permitiu. Eu me lembro quando o Gabriel era menor. O Gabriel tem 12 anos hoje. Mas quando ele era menor, ele desse tamanhozinho assim, ó. Ele chegava e falava assim: pai, tem um menino que está me perturbando no colégio.
Eu falei assim: como assim? Ele quer me bater. Eu falei assim: mas sai de perto. Sai de perto. Ele falou assim: pai, mas eu saio de perto, daqui a pouco ele está perto. Eu falei assim: não, você vai fazer o seguinte então. Quando ele chegar perto, quando ele quiser te bater, você vai segurar ele e falar assim: você não me bata, que eu não vou deixar você me bater. E o Gabriel falou assim: pai, não dá, pai. Daí eu falei assim: não, tenta, faz o que o pai está falando. Aí no outro dia, pai, ele tentou me bater de novo, pai. E eu já comecei a ficar brabo, né? E daqui a pouco eu voltava e falava assim: pai, ele está me perturbando de novo. E eu falava assim: filho, você quer que eu vá lá na escola? Eu falava: não, pai, não quero que vá. Eu falei: mas filho, como é que eu vou te ajudar? Você não posso ir na escola porque você vai ficar mal, mas se não vou, você também fica mal. E daí chegava outro dia: pai, está querendo brigar comigo, pai. E lá, e ele falou assim: mas filho, você tem que dizer para ele: sai de perto, vai brincar, segura, não deixa, sai, corre. E eu ali, né? Um dia eu cheguei para ele e falei assim: é o seguinte, ele vai te bater. Quando ele te bater, você vai fechar a mão, você vai mirar bem no nariz dele, e você vai dar uma só uma. E aí o Gabriel: pai, não dá, pai. Eu falei assim: como não dá, filho? Você precisa fazer alguma coisa. Você não quer que eu vá, você não faz, você não quer, você vai ficar apanhando até quando? Até que um dia minha esposa foi na escola e bateu uma foto. O Juan é mais alto que eu. E eu pedia para ele segurar o Gabriel palito assim, o Gabriel. É a mesma coisa do que o Juan, desse tamanho, depois viraram amigos. Juan desse tamanho, mais alto do que eu, enorme, vai bater no Gabriel, e eu deixo. Eu estou aqui olhando. Eu sou mais forte que o Juan. Eu posso impedir o Juan de bater no Gabriel. Aí o Gabriel leva uma surra. Aí alguém diz assim: não foi teu pai que fez isso, ele só permitiu. Deixa eu explicar uma coisa para você. A gente nunca vai ter todas as respostas, porque Deus não nos convida na Bíblia a entendermos todas as coisas. Ele nos convida a confiarmos em quem Ele é. Eu posso não entender as ações de Deus, e muitos dos meus questionamentos eu não tenho resposta adequada, mas eu sei quem Ele é. Existem algumas coisas que você, que não é pastor, nunca vai entender. Você nunca vai receber um e-mail de uma mulher dizendo assim: eu não consigo acreditar nesse Jesus que você prega, porque eu já tentei Jesus e nunca fui feliz. Existem coisas que você não vai entender. Você não estava comigo de madrugada em Campo Grande quando meu telefone foi tocado e eu atendi, e eu tive que correr no meio da madrugada porque um pai de família foi assassinado em frente de casa. E você chegou no funeral como eu cheguei, e a mulher estava dopada, sem reação nenhuma, algumas pessoas ao redor dela e 3 crianças literalmente penduradas no caixão chamando pelo pai. Uma mulher que entra em contato comigo e diz assim: pastor, por que a história é cíclica? A minha vida é o diabo, eu nunca poderei ser feliz. Minha mãe engravidou na adolescência, depois casou com um homem. Esse homem, meu padrasto, começou a mexer comigo quando eu tinha 5 anos. Isso foi até os 12, quando eu criei coragem de falar para minha mãe me bateu, não acreditou em mim. Continuei sendo molestada. E é claro, aos 16 anos eu engravidei de um outro homem, que com certeza o senhor já pode imaginar, eu não casei com ele. E aí, na minha carência absurda, eu fui me entregando para todo homem que aparecia, sempre procurando ser feliz, sempre procurando preencher o meu vazio.
e eu sempre sofrendo, até que um homem promete cuidar de mim, da minha filha, e eu junto as minhas coisas com esse homem, e a gente vai vivendo junto, e agora minha filha aos 8 anos vem dizer que esse homem está mexendo com ela, e eu, pastor, como a minha mãe, covardemente não tenho coragem de abordar e de enfrentar o homem. Por que a minha vida é assim? Não é você que recebe as mensagens da Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni, que desde o que aconteceu não consegue ter uma noite de paz? Não é você que conversa com a mãe que teve o filho arrastado, esfolado vivo, preso a um cinto de segurança? Há tanta dor nesse mundo, há tanto sofrimento nesse mundo. Esse mundo é como se existisse um vapor de lágrimas subindo a Deus todos os dias. Todos os dias as pessoas sofrem. No Brasil, a cada 20 minutos uma mulher é violentada. 62 mil assassinatos no Brasil até agora, nesse ano. De cada 100 assassinatos, 8 são investigados. Você talvez não vá aos presídios na frequência que eu vou. E quando eu vou um dia de visita, o que você encontra é um monte de mãe desesperada, que ama o filho, que é bandido, que roubou, que teve latrocínio, que roubou a mão armada, que traficou, que aliciou menor. Há tanta dor e há tanto sofrimento nesse mundo, mas uma coisa você precisa entender: a tua lágrima é sagrada para Deus. E embora Ele não impeça que elas caiam, a Bíblia declara que a nossa lágrima é recolhida no odre de Deus. E um dia, quando nós chegarmos no céu, Deus terá um lugar com as tuas lágrimas e com as minhas lágrimas que Ele guardou. Porque a tua lágrima, a tua dor, a tua angústia é sagrada aos olhos do Senhor. É por isso que Jesus se apresenta nessa terra como homem de dores e experimentado no sofrimento, porque quando alguém é abandonado, Jesus entende porque ele foi abandonado. Quando alguém é traído e sente-se trocado ou trocada, Jesus entende porque ele foi traído. Quando o indivíduo é espancado, Jesus entende porque ele foi espancado. Quando alguém se sente sozinho e solitário, Jesus entende porque ele foi. Quando o indivíduo é preterido, quando o indivíduo é humilhado, quando é satirizado, Jesus entende porque ele foi. Quando o indivíduo é caluniado, Jesus entende. Quando o indivíduo vive os momentos que antecedem a sua própria morte, Jesus entende o que esse indivíduo está passando, com gosto de sangue na boca, os últimos segundos de fôlego de vida, Jesus entende porque ele passou por isso. E esse homem de dores, experimentado no sofrimento, ele diz assim: aguenta, porque esse mundo de pecado é assim. É impossível não existir dor em um mundo de pecado. Se não existisse dor e sofrimento nesse lugar, nenhum de nós iria querer o céu. Nós estamos bebendo um cálice, e nesse cálice tem câncer, tem traição, tem malícia, tem estupro, tem inveja, tem morte, tem adultério, tem tudo. E nós somos os protagonistas disso. Recebemos injustiça e promovemos injustiças. Falam mal de nós pelas costas e nós falamos mal dos outros pelas costas. E falamos na frente, e falamos por trás. E somos maledicentes e espalhamos fofoca. E se um indivíduo tem um pecado público, nós somos os primeiros a abordar o assunto e a levantar o assunto. Porque a gente tem prazer na destruição do próximo e do semelhante. Se chegam para a gente e falam assim: você viu o que aconteceu? Você para tudo, o que aconteceu? E se for ruim, é o babado do momento. Porque a gente é assim, a gente quer misericórdia para nós, mas a justiça de Deus na vida daquele indivíduo.
Para nós é misericórdia, se renovando a cada manhã. Para o outro, Deus tem que fazer justiça na vida daquele camarada, porque não vale nada, porque é bandido. Eu me lembro quando eu era professor de ensino religioso em Curitiba. Tenta imaginar eu com 20 e poucos anos, jaleco branco, quadro negro, que geralmente é verde, né? E eu escrevendo na sala de aula, apresentando provas filosóficas da existência de Deus, achando que eu estava abafando, né? Provas filosóficas, não científicas, filosóficas, só ideias, conceitos. E de repente tinha uma menina, sentada no canto, quase que deitada na cadeira, mascando chicletes. Nem aí para mim. E eu lá todo empolgado, ela não está nem aí para mim, eu também não estou nem aí para ela, mas eu estava filmando ela estava me filmando. E a gente ali. De repente a menina ergueu a mão. Eu não estava prestando atenção, agora quer participar? Por favor. Ela olhou e falou assim: professor, vamos parar com essa palhaçada logo aí. Como assim palhaçada? Contando piada? Esse negócio da existência de Deus. Aí ela veio com aquele discurso: todo mundo sabe que Deus é a invenção dos fracos. Aquela conversa. Que tem ateu que é assim, né? Leu 3 artigos sobre ateísmo e acha que resolveu o problema. E eu não sabia exatamente o que fazer. Ela meio que me jogou nas cordas, porque eu não estava esperando aquilo. E nisso o sinal tocou. O sinal tocou, era o último período, o pessoal já ia para o almoço, cumprimentando o pessoal na porta, né? Tchau, 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 até mais. Valeu, hein, professor, valeu. E eu só olhando a menina. E a menina enrolando as coisas dela lá, com vergonha, porque só tinha uma porta, né? Tinha que passar por mim. Não ia pular a janela, 3º andar. Então, eu estava ali, esperando a menina. E todo mundo, tchau, tchau. Tchau, eu esperando a menina. De repente, tinha quase ninguém, a menina vem. Ela e os chicletes verdes dela. Sorriso amarelo. E nem era ano de Copa. Ainda bem que a gente tem o México, né? E aí a menina saindo. Eu falei: eu não sabia que tinha uma teia aqui na minha sala. E ela disse: eu queria que o senhor soubesse mesmo, que eu não acredito, porque... Ok, precisamos conversar, né, sobre esse assunto. Podemos conversar mesmo. Porque ateu gosta de provar que Deus não existe, né? Engraçado, eu não fico tentando provar que o unicórnio verde não existe na órbita da Terra. Porque não existe. Vou ficar eu provando uma coisa que não existe. Por que o ateu tem que provar que Deus não existe se não existe? Né? Mas eles querem provar que Deus não existe. Aí ela falou: então tá bom, vamos conversar. Eu falei: quando? Quando o senhor quiser. Eu falei: pode ser hoje? Ela falou: pode. Eu falei: que horas? Ela disse: a hora que o senhor quiser. Eu falei: 2h30. Tá bom, 2h30. Gente, não fui nem almoçar. Fui direto para a biblioteca. Fui pegar mais argumentos, né? Relembrar, pensar, ver. E fui pesquisando. Falei: essa menina vai sair daqui orando hoje. Entende? Vai sair daqui orando. 16 anos, se empatar com a menina de 16 anos, vai ganhar de quem, né? Pô, 16 anos. Falei assim: não, essa menina vai sair daqui orando. Deu 2h30, pontualmente a menina ali. E eu estava pronto para a briga, né? Já estava aquecido, alongado. Falei assim: agora deixa comigo, que eu, se tiver teu aí, vem conversar comigo depois. Aí tá, todo, né? E você sabe que existe uma técnica de argumentação muito antiga, que você sempre apresenta os argumentos mais simples, menos elaborados, para os mais complexos. Porque às vezes na metade do caminho você já ganhou a batalha e você nem gasta mais tempo, né? Você já vai. E eu usei a técnica com a menina e eu comecei a jogar uns argumentozinhos que... Aí eu uso até ali. E a menina nada. E eu fui colocando um argumentozinho um pouquinho melhor. E ela nada. E eu fui colocando outro. E mais um. E eu comecei a colocar argumento mais forte, mais pesado, mais elaborado intelectualmente. A menina não se demovia. E eu fui indo. Chegou uma hora que eu comecei a pensar: mas será que Deus existe mesmo? Talvez ela esteja certa, né? E eu sei que chegou uma hora que eu fiquei pensando, né? Por que essa menina está desse jeito?
que aconteceu com ela? E eu não me lembro o que eu falei para ela, mas eu falei alguma coisa, não me lembro o que. Mas eu falei alguma coisa que mexeu com ela. E ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu pensei, ufa, agora começa o aconselhamento, né? Ela tinha muito cabelo, então ela chorava e o cabelo ia grudando no rosto dela, assim. Ela chorou, deixei chorar, tudo que precisava. Quando ela conseguiu respirar, ela falou, professor, eu vou contar para você a minha história. E ela disse, eu era adventista do 7º dia. Cresci na igreja. Minha mãe sempre me levou para a igreja, escolinha, rol A, B, C, jardim, todo aquele negócio. E ela disse assim, olha, a minha mãe, ela sempre me contava as histórias da Bíblia. Conheço todas as histórias, Mar Vermelho, Gideão, os anjos que protegiam Eliseu, Rio Jordão, conheço tudo. E era assim, todo dia minha mãe me acordava, a gente fazia o desejum, ela fazia o culto, eu ia para a escola. Eu morava no mesmo prédio que eu moro até hoje, que o senhor sabe qual que é. E esse era o meu dia a dia. Eu era uma garota, uma menina, pré-adolescente. E um dia minha mãe me acordou, a gente comeu, não estava tão frio, que em Curitiba é uma grande bênção. E ela pegou e fez o culto com a mamãe dela. E ela desceu, se encontrou com a amiguinha dela, como todos os dias ela foi para a escola adventista do Boqueirão. E ela foi caminhando e no meio do caminho 2 homens abordaram elas. E ela disse assim para mim, professor, você acha que eu fiquei com medo? Conhecia todas as histórias da Bíblia. Deus podia fazer qualquer milagre. Deus podia permitir que um adulto visse, podia passar uma viatura da polícia, esses homens podiam ter um ataque cardíaco ali na hora. Então eu fui orando, mas confiando de que Deus ia me livrar. E eles nos conduziram para uma construção abandonada, e eles foram nos levando para o lugar mais abandonado da construção abandonada. E lá, professor, mar nenhum se abriu, muralha nenhuma caiu. E eu com 12 anos, junto com a minha amiga, fomos violentadas. Sabe o que essa menina disse para mim? Ela disse assim, professor, eu prefiro acreditar que Deus não existe do que imaginar que Ele existe e não fez nada. Sabe o que eu disse a ela? Eu não sei o que você diria, eu sei o que eu disse. Eu olhei para ela e disse assim, fulana, filha, perdoe Deus. Perdoe Deus. Não que Deus tenha errado, mas um dia Deus vai colocar você no colo e vai explicar o inexplicável. Deus recolheu as tuas lágrimas naquele momento. Nada é mais precioso ao Senhor do que a tua dor e a tua lágrima. Ele recolheu isso, tua lágrima não caiu no chão empoeirado de uma construção abandonada. Nenhum ser humano na terra vai poder explicar para você por que Deus permitiu. Ninguém. Você pode ler a Bíblia de uma capa a outra, você pode ir em qualquer igreja, qualquer denominação, você pode falar com o homem mais consagrado do mundo, ninguém, só Cristo pode te explicar o inexplicável. E um dia Ele vai enxugar do nosso olho toda lágrima, e Ele vai secar para nunca mais uma lágrima cair. Um dia, amigo, crianças não terão mais leucemia.
Um dia ninguém mais vai ser forçado a nada. Um dia todos nós seremos livres e libertos do pecado. Nunca mais as nossas células vão entrar em confusão e vão nos matar. Nunca mais alguém vai falar mal de você ou vai trair você. E Jesus Cristo disse: eu vou pôr um fim em tudo isso. Mas aguenta aí, tenha o dia, tenha a hora para isso acontecer. Quando Gabriel era menor, um dia eu tive que chegar para ele e falar assim: filho, o pai vai ter que levar você para o hospital. Eu disse: mas por que, pai? Eu estou bem. Eu falei assim: eu sei ou não sei, mas eu vou ter que te levar. Eu falei: por que, pai? Ele era pequenininho, 3 aninhos e meio. Eu falei assim: porque o pai precisa fazer exame de sangue em você. Eu falei: o que é isso, pai? Eu falei assim: um tio, uma tia vai estender o teu braço e vai colocar uma agulha no teu braço e vai tirar sangue. Ele falou assim: pai, não dá para ser aquele do dedinho. Eu falei: não dá, filho. Ele falou assim: pai, mas eu não quero ir. Eu falei assim: o papai também não quer te levar, mas eu tenho que levar. E o Gabriel disse assim: mas papai, se você não quer e eu não quero, a gente não precisa ir. Eu falei assim: eu não quero, filho, mas eu preciso. E não entendia. Eu falava assim: porque eu preciso ver se está tudo bem com você. Eu falei assim: meu pai, está tudo bem comigo. E eu falei assim: filho, eu tenho que levar. E o Gabriel não entendia porque eu coloquei ele no carro e ele já foi chorando. E eu fui tentando acalmar ele em todo o percurso de casa até a Policlin, mas nada acalmava o menino. Eu prometi para ele um docinho depois, sorvete, mas ele: eu não quero sorvete. E eu tirei ele do carro e eu fui levando ele com aquele cheiro de hospital. E lá tinha uma enfermeira, daqui a pouco apareceu outra, e não tinha cadeira para criança, era só cadeira de adulto. Eu sentei, o Gabriel sentou no meu colo, o apoio para o braço. Apareceu uma mulher com uma borracha, amarrou, prendeu, e todo o ritual que você conhece, e pega agulha, e pega frasco. E o Gabriel começou a entrar em desespero, e eu ficava no ouvido dele dizendo assim: filho, está tudo bem, filho, está tudo bem. E ele dizia assim: pai, vai doer, pai, vai doer, pai. Eu sei que vai doer, eu não posso mentir para você, vai doer. Mas filho, você não precisa olhar. E se tiver muita dor, você aperta bem forte a minha mão e a gente fica junto aqui. E à medida em que a situação ia se aproximando, o Gabriel começou a se debater, e se ele se debatesse ia piorar. E eu tenho que segurar ele com força, e outra enfermeira vem e segura ele com força, e ele está preso, e fui eu que levei ele, sou eu que estou segurando ele. E a mulher vem, enfia a agulha e arranca sangue, e tira um tubo de sangue, tira outro tubo de sangue, e ele berra, e ele chora. Ele não consegue entender porque o pai dele, que diz que ama ele, está levando ele para arrancar sangue dele. Eu tentei explicar para o Gabriel de todos os jeitos e ele não entendia. Querido, você é o Gabriel e eu também. Deus às vezes pega a gente pela mão e diz assim: eu vou ter que te levar para o câncer, eu vou ter que te levar para a separação, para o divórcio, eu vou ter que levar você para a doença venérea, com a menina desesperada conversando comigo, se juntou com outro homem, traição por um lado, traição por outro, bebida, sexo, drogas e rock and roll, violência, um batendo no outro. Quando ela consegue se libertar de toda maldição, descobre que tem doença venérea. Vai responder a menina, vai responder a menina. E Deus pega na nossa mão e diz assim: agora eu vou te levar para a sepultura. E agora eu estou pegando o teu filho e eu vou levar ele para a sepultura. Eu estou pegando o teu filho agora, eu estou pegando a tua filha agora.
e vai reprovar de ano, e vai ter o desemprego, e vai passar fome, e vai passar necessidade, e vai ter problema. E Jesus diz assim: eu estou levando. E a gente diz assim: mas por que você está fazendo isso comigo? E Deus diz assim: não dá para te explicar, porque você não vai entender. E Deus tenta explicar para a gente, mas não funciona. E o nosso sangue é tirado. Mas daí, quando você leva a tua dor, quando você leva o teu sofrimento, o indivíduo olha para você e diz assim: a questão não é o porquê, é para quê. Porque nós não temos respostas, a gente está aceitando qualquer coisa. O dia que eu e Ivan entendi que eu não vou ter respostas para os meus sofrimentos pessoais, nem para os sofrimentos pessoais das pessoas que eu amo, o dia que eu entendi que eu tenho que confiar em quem Deus é, porque eu não consigo entender as ações dele, o dia que eu entendi que ele é soberano e que ele não deve satisfações a mim, o dia que eu entendi que ele é bom e que mesmo que eu sofra e mesmo que eu não entenda, no final tudo acabará bem, eu descansei. Acredite no que eu vou dizer para você agora: os piores dias da tua vida ainda não chegaram. E acredite no que eu vou dizer para você agora também: o teu fim será de dor. O meu fim será de dor. Ou eu vou enterrar meu filho, ou ele vai me enterrar. Porque a gente vive um inferno aqui na terra, de dor, lágrimas e sofrimento. Jesus, ele não mentiu para ninguém, ele disse: neste mundo tereis aflições. Ele não mentiu para você nem para mim, mas ele disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aguenta aí, aguenta um pouco, falta tão pouco tempo para Jesus voltar. Está doendo em você, também dói em mim. Ou você acha que eu não tenho problemas? Você acha que eu não tenho os meus traumas, meus complexos, meus medos, minhas inseguranças? Dói em você, dói em mim. Você não tem respostas, eu também não tenho. A gente está no mesmo barco. Mas eu sei quem Deus é. Eu sei qual é o caráter de Deus. Eu sei que Ele é bom. E mesmo que eu não entenda as suas ações, eu sei que Ele vai me conduzir ao porto seguro. A tua lágrima precisa cair no colo de Cristo. A tua dor, teu sofrimento. Eu não sei quem invadiu teu jardim, pisou tuas flores, quem roubou tua inocência na infância. Eu não sei se você está aprisionado num casamento destrutivo ou solitário. Eu não sei o motivo da tua dor. Eu não sei se a tua dor está terminando ou se ela está só começando. Mas uma coisa eu sei: acredite em quem Ele é. Você vai beber o cálice do dor e do sofrimento, e eu também vou beber. Jesus Cristo nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que o final valeria a pena. Não existe abandono eterno. O que existe são lágrimas preciosas, preciosíssimas, e cada uma delas é recolhida. Cada lágrima que esses bilhões de seres humanos vão derramando estão sendo recolhidas pelo céu.
E Deus consegue entender a minha dor como ninguém consegue. Você entende por que Jesus disse que a gente não pode julgar ninguém nunca? Porque é tanta dor. Somos todos vítimas. Todos vítimas. Do crente ao ateu, do santo ao profano, todos vítimas. Do assaltante ao assaltado, todos vítimas. Sofremos o maior sequestro da história do universo. Mas eu preciso dizer para você que eu estou aguardando Jesus voltar como você. Que eu também sofro. Que existem algumas lágrimas que nunca ninguém vê, só Deus e eu. Que o meu travesseiro conhece algumas lágrimas que ninguém conhece. Existem alguns medos que eu tenho que ninguém conhece, só Deus. E eu sei quem eu sirvo. E eu sei que às vezes Deus me conduz para arrancar meu sangue. Mas eu sei quem Ele é. E mesmo que eu não entenda por que Ele fez isso comigo, ou por que Ele faz isso comigo, eu confio porque eu entendo que não há dor que dure para sempre. Toda dor é por enquanto. Por isso aguenta. A promessa da Bíblia é que não existe provação maior do que você possa suportar. Então aguenta, amigo. Aguenta. Não desiste. Por nada. Vocês sabem o que faltou para Judas, né? O que faltou para Judas foi um cara que segurasse a cara de Judas e olhasse no olho dizendo assim: não se mata. Não se mata por nada, porque esse Jesus que você traiu vai ressuscitar em 3 dias. E Ele vai te perdoar, porque o perdão dele é maior do que a tua traição. Faltou alguém segurar Judas e falar assim: eu não vou deixar você sair de perto de mim. Judas não aguentou. Aguenta. Aguenta, amigo. Falta tão pouco tempo. Vai piorar. Antes de melhorar, ainda vai piorar. Mas Jesus Cristo disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês um consolador, que vai consolar vocês no luto, na dor, na doença, na incompreensão. Você não está passando pelo vale da sombra da morte sozinho. Eis que estou convosco todos os dias. Isso inclui sábados, domingos e feriados. Isso inclui Natal, Ano Novo. Isso inclui os dias bons e os dias ruins. Os dias de sol e os dias de chuva. Mesmo que você não sinta Jesus, Ele está porque Ele prometeu estar. Então aguenta, amigo. Aguenta. Fica firme aí. Não desiste por nada. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Pai, obrigado porque toda dor é por enquanto. Obrigado porque ninguém atravessa a existência sozinho. Pai pode abandonar, a mãe pode dar as costas, os irmãos podem odiar, mas o Senhor permanece. O teu amor dura para sempre, a tua misericórdia se renova.
O Senhor nos acolhe, nos cuida. Nos momentos mais difíceis, o Senhor nos pega no colo. E nos momentos mais fáceis também. A gente não entende muita coisa na nossa vida. Há tanta dor dentro da nossa casa. Há tanto problema ali dentro. Para nós não tem solução, Pai. Há tantas coisas, é tão complexo. Não depende de nós, às vezes depende. A gente não consegue nem saber qual é o problema, quanto menos a solução, quanto mais a solução. Pai, olha para a nossa dor e recolhe as nossas lágrimas. Guarde cada uma delas no teu odre. Cada odre com um nome. Cada odre de um tamanho. Mas todos guardados. Todos recolhem a nossa dor. E obrigado, Pai, porque essas lágrimas foram derramadas todas aos pés da cruz. Nós te agradecemos, Pai, porque temos a certeza de que o sofrimento, a dor, a morte, o pranto, o clamor terá fim. Nós imploramos, Pai, imploramos que o Senhor nos dê forças para atravessarmos esse vale de sombra e de morte chamado vida. E que nós possamos confiar em quem o Senhor é, quando não tivermos as respostas para as nossas inquietudes e para o nosso sofrimento. Concede-nos, Senhor, a todos nós aqui a tua paz, que excede o entendimento humano e purifica o coração.